Sou iniciante. Como escolher uma ação? Se você está começando no maravilhoso mundo da renda variável, é importante que você aprenda o que você deve analisar para realmente escolher uma boa ação para sua carteira de investimentos, os principais fundamentos para aquelas pessoas que estão iniciando e como criar uma carteira de investimentos. Esses serão os 3 tópicos que eu vou trabalhar com você nesta aula, então você já sabe, pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, iniciante no canal, ou já assistiu alguns vídeos e ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever, ative as notificações e depois deixe aí o seu like se você gostar desta aula. Hoje nós vamos responder também perguntas, você que se inscreveu e deixou perguntas aqui, olha, a Milene Abreu falou assim, olha, muito didático os seus vídeos, muito obrigado, Milena. Me ajude, eu tenho bastante ações em pouca quantidade, espero que entenda, né? Eu penso em vender para melhor organização porque penso que algumas já não estão com uma valorização assim tão interessante. Existe uma porcentagem que eu deveria considerar para tomar essa decisão, tá? Pensando sobre isso há algum tempo e ainda não consegui resolver. Então, Milena, e você que também tem uma dúvida, já vou responder dentro deste conteúdo que vai te ajudar. Já o GEB Vivendo e Aprendendo, eu sou iniciante, mas já comprei ações. Posso lucrar com elas? Vamos descobrir agora, tá? A resposta é sim. Vamos entender como que você pode lucrar. A Adriana Reis, tomei coragem e comecei a investir nos fundos imobiliários e ações. Parabéns, Adriana, e todos vocês. Fiquem comigo até o final deste vídeo, desta aula, para a gente poder entender como você que está iniciando vai escolher uma ação, entendendo os principais fundamentos. A primeira coisa que é importante que você saiba é o conceito, tá? Eu vejo muitas pessoas, muitos comentários, muitos dos alunos do curso Ações para Iniciantes, quando eles chegam na sala de aula, tá? Eles chegam com conceitos errados e principalmente sobre a renda variável. Quando a gente olha para a renda variável, tá? Você precisa ter a ciência de que vai haver volatilidade, o mercado ele é cíclico, então vai ter momentos que vai subir, momentos que vai descer e você precisa entender esta subida, esta queda do mercado caso aconteça. Você está vendo aí, por exemplo, o que aconteceu com o BOVA11, é um ETF que tem aí as principais empresas brasileiras e aí, assim como aconteceu na pandemia para todas as empresas, essa também ela subiu, caiu, mas já está aí em recuperação. Bom, você já deve ter ouvido falar na Oi, tá? Exatamente. Olha para você ver o gráfico dela, né? Só caindo, vermelho, cada dia que passa fica pior, tá? Pode ser que com a venda aí da parte da fibra ótica, pode ser que ela consiga se reerguer aí com alguns bilhões que vão entrar em caixa. Já a Magazine Luiza, Magalu, tá? MGLU3, você está vendo um gráfico, tá? Mesmo que tenha tido ali uma quedinha ali no circuit break, naquele problema da pandemia em março de 2020, ela vem acelerando, depois caiu e começa a um crescimento novamente. Por que eu estou mostrando este gráfico aqui para você que é iniciante? Porque você precisa ter paciência, você vai precisar ter um bom apetite para risco se você quer entrar na renda variável e não dá para ganhar dinheiro do dia para a noite. Tá? Estou falando aqui de uma análise de fundamentos pensando para médio e longo prazo. Então esqueça se você quer fazer um investimento para 2 meses, 15 dias, tá? 3 meses em ações não é a melhor estratégia. Tem gente que faz, mas você vai conhecer muito mais pessoas que perdem dinheiro nessa estratégia do que pensando numa estratégia de longo prazo. Legal? Então, entendeu aí? Conceito de renda variável? Ou seja, vai variar mesmo, para cima ou para baixo. E o segundo ponto importante é que você tenha em mente o conceito de uma carteira de investimentos. É algo extremamente simples, tá? São os seus investimentos de renda fixa, renda variável e até no exterior, caso você já tenha. Então, uma carteira de investimentos nada mais é do que você olhar para todos os seus investimentos e verificar quantos por cento está na renda fixa, na renda variável. Você pode pegar as subclasses dentro da renda variável, ETF, BDR,
fundos imobiliários. Dentro de renda fixa, você pode dividir entre tesouro direto, com rentabilidade pré-fixada, pós-fixado, e tudo isso vai depender do seu perfil de investimento. Talvez você tenha aí uma carteira, um perfil conservador, uma carteira moderada, sofisticada, super mega hiper arrojada. Então aí você pode ter renda fixa pós-fixada, renda fixa atrelada à inflação, multimercados, fundos multimercados, renda variável direto ali comprando ações, ETFs, investimentos no exterior através de ETFs, BDRs ou comprando direto, por exemplo, no mercado americano, fundos imobiliários. Esses percentuais que você está vendo aí, como a Milene me perguntou no início do vídeo, depende do seu objetivo, da sua estratégia pessoal de investimento. Então não tente sair comprando ações, seguindo a modinha, seguindo porque chegou uma carteira recomendada para você no seu e-mail e você vai comprando aquilo sem saber o que você está fazendo. O perigo é muito grande de você perder dinheiro, tá? E claro, há uma boa probabilidade sim de você ter muitos ganhos pensando lá na frente, lá no futuro. E o terceiro passo, nós vamos falar sobre os fundamentos básicos. Existem muitos fundamentos. Tá? Para você ter ideia, dentro do curso Ações para Iniciantes, a gente trabalha pelo menos 11 pontos para você escolher uma boa ação, que eu chamo carinhosamente de GPS do investidor. Se você já é aluno do curso Ações para Iniciantes, você já sabe que tem este módulo lá completo para você e, claro, as nossas aulas ao vivo a cada 15 dias. E aí, o que a gente tem? Um dos mais utilizados. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Nunca, jamais, em tempo algum, você deve ficar usando apenas um único fundamento. Não, você precisa de um conjunto de fundamentos para você escolher uma ação, uma empresa. Mas a gente tem que começar pelo primeiro e um dos mais utilizados é o PL, o preço sobre lucro. Você precisa agora entender, venha comigo, vamos entender o que significa isso. Eu trouxe como exemplo uma empresa, a Sanepar, tá? No momento em que eu gravei essa aula para você, o PL da Sanepar está 6,09. Beleza, prof. O que isso significa, tá? Então, vamos entender o que isso significa, é a parte mais importante. Você que está aí com papel e caneta na mão, presta atenção, tá? Então, quando a gente fala que um PL, um preço sobre lucro, é de 6,09, a razão P sobre L, como está aí, preço sobre lucro, é como se fosse, tá? 6,09 por 1. Então, 6,09 dividido por 1, você sabe que dá 6,09, não é mesmo? Bom, mas o denominador, o que está debaixo, tá? É o lucro. Então, isso significa que a cada ano, esse lucro pode ser chamado também de LPA, lucro por ação. Ele é computado nos últimos 12 meses. Então, imagine que você vai receber R$1 de lucro, tá? Aqui, de uma maneira didática para você. Você gastará 6 anos para retornar o valor investido. Então, quando você vê um PL de 6, significa que se a empresa continuar com o mesmo fluxo de caixa, rotina, tá, faturamento para os próximos anos, se a gente sabe que a renda variável eu defini com você no passo 1. Então você sabe que pode mudar para cima e para baixo. Se essas condições forem mantidas, significa que depois de 6 anos você tem um retorno equivalente àquele preço que você pagou. Tá? Então isso aqui é para ter este parâmetro, tá? O ideal, qual que é o ideal, prof? Tá? O ideal recomendado é que um PL seja menor que 15, ou seja, menor do que 15 anos, você tem ali de volta aquele preço que você comprou, ou seja, que a empresa dobre ali o seu valor, né, para que você tenha um lucro que seja equivalente ao preço, tá? Então essa é uma ideia. E esse lucro, ele pode ser vindo de várias maneiras, né? Dividendos, juros sobre capital próprio que a gente não sabe se vai ter no próximo ano, tá? Mas valorização, amortização, entre outros, tá? Então, aqui você já entende. Se você pegar uma empresa que tem um PL de 20, 30, 40, 50, tá? Você já está sabendo e deve estar ciente de que se a empresa continuar e mantiver aquela mesma rotina financeira, ela vai demorar a trazer o lucro para você. Um outro ponto importante é o PVP, nós chamamos de preço sobre o valor patrimonial. Então, neste múltiplo, neste fundamento, nesta razão, eu vou comparar o preço com o valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? Tá? todo o patrimônio que a empresa tem. Tá? Então, ela vai tirar listar todos os ativos,
tirar ali os passivos, então ela ficou com o patrimônio, o valor patrimonial, que também pode ser chamado de VPA. Então, diante disso, eu trouxe aqui a ISA CETEC com o ticket TRPL4, tá? Uma empresa da área de energia, cujo o PVP, o preço sobre valor patrimonial, é de 1,22. O que significa isso, prof? Significa que o preço, 1,22, dividido por 1. Desta maneira, entenda que, olha um PVP aqui do Banco Inter, 19,88. Quando eu tenho preço, 1,22, dividido por 1, significa que eu estou pagando R$ 1,22 por uma moedinha de R$1. Tá? Essa é a interpretação didática para você. Então, neste caso, entende-se que está 22% mais caro. Quando a gente olha para o PVP do Banco Inter, no momento que eu gravei essa aula para você, estava 19,88. Significa que o mercado, os investidores, estão pagando R$ 19,88 pelo valor do patrimônio que equivale a R$1. Ou seja, deve ter alguma coisa que está encantando aqueles investidores para que esta ação esteja com este preço lá em cima. E qual que é o ideal, prof? O ideal é que o preço sobre o valor patrimonial seja menor do que 2. Então, você está vendo aí da ISA CETEP, tá? Da TRPL4, que tem um PVP de 1,22, enquanto o Banco Inter, 19,88. Ou seja, você está comprando R$1 e pagando quase R$20, né? Então, tem que ter outros fundamentos, outras variáveis que justifiquem esta sua compra, legal? E agora vamos falar sobre a liquidez corrente. Tá? Este fundamento, ele mostra o quanto a empresa ela será capaz de honrar as suas dívidas dentro de um período de curto prazo equivalente a 12 meses. Por que isso é importante, prof? Porque a empresa ela tem que ter capital de giro, uma empresa ela tem que ter dinheiro e ela tem que ter dinheiro suficiente para pagar as dívidas e ainda sobrar. Algumas não são assim. Então, trazendo o exemplo aqui do Banco Bradesco, tá? O Banco Bradesco tem uma liquidez corrente de 6,19. A fórmula da liquidez corrente é ativo circulante, aquilo que tem de direito, dividido pelo passivo circulante. Tá? Circulante significa aquilo que vai circular em 12 meses, ou seja, no curto prazo, tá? Dentro lá do balanço, dentro do DRE da empresa. Do Bradesco é 6,19. Tá? Então, o que significa isso? 6,19 dividido por 1. Para cada R$1 de dívida, observe que a parte do denominador de baixo, tá? Quando eu falo denominador, é o passivo circulante. Ele é R$1. Então, se eu estou devendo R$1, no caso do Bradesco, eu tenho R$ 6,19 para pagar. É a mesma coisa que fosse você. Olha para tudo que você tem de dinheiro na sua carteira, tá? Um exemplo bem simples, e olha para as suas dívidas. Então, se você tem R$1 de dívida e tem R$ 6,19 para pagar aquela dívida significa que a sua liquidez corrente é de 6,19 para aquele ano. Então, a gente tem aí o ativo circulante, tá? Dividido pelo passivo circulante. Qual que é o ideal? Tá? O ideal é que a liquidez corrente seja maior que 1,5. Tá? Então, é ideal que ele seja maior que 1,5, ou seja, eu pago as dívidas e ainda sobra 50% do equivalente daquelas dívidas no meu caixa. Então, isso é um ponto importante para a gente poder analisar. Prof, só esses 3 podem ser suficientes para uma análise inicial? Sim, mas para você que quer realmente aprender, é legal que você entenda e relacione outros fundamentos, como Dividend Yield, como EV/EBITDA ou EV/EBIT, o ROI, valor de mercado, tem vários outros fundamentos importantes para você começar aí a sua jornada de investir em ações. Então, eu trouxe aqui várias empresas que têm aqui bons PLs, bons PVPs para você analisar, tá? Então, tem aí Banco do Brasil com PVP a 0,71 e PL em 6,68, tá? Temos aí a própria CEMIG, tá? Com dividend yield de 8,52 e assim por diante. Você vai ter aqui, não é uma recomendação de compra, tá? Porque para você comprar ações é importante que você primeiro monte a sua carteira de investimento através de uma otimização para que você não tenha surpresas, até a hora que o mercado estiver subindo, a hora que estiver descendo, você tenha uma carteira equilibrada. Nunca compre uma ação sem estudar. É o seu dinheiro, a não ser que você queira jogar o seu
dinheiro fora. 2. Invista em empresas de valor, empresas grandes, tá? Que tem aí um grande valor de mercado, tá? Que tem aí um lucro crescente em todos os últimos 5 anos, por exemplo, tá? Tenha paciência, disciplina e foco. Não será da noite para o dia que você vai ter sucesso na renda variável. E no mais, continue aqui comigo no canal Excelência no Bolso. Me conta se você gostou dessa aula. Bora lá para os comentários e te vejo lá. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!